Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de assuntos do mundo do trabalho. Hoje recebemos aqui um amigo, dirigente sindical de origem bancária, que é o Adilson Araújo. O Adilson Araújo tem origem no sindicalismo bancário da Bahia e preside a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Como sempre, vamos fazer um bate-papo aqui, assim, descontraído. Adilson, talvez nós estejamos vivendo a crise mais grave da história do Brasil, porque a recessão é prolongada, é profunda, o desemprego é calamitoso, o subemprego avança em escala impressionante, há uma precarização das condições de trabalho geral e ataques a direitos. Como é que a CTB olha para essa situação e que resposta que a CTB procura dar na solução desse quadro grave, dessa UTI de hospital público, digamos assim? Então, Franzinho, agradecer o convite, a oportunidade desse encontro e dizer da grande satisfação da nossa central, a CTB, em estar participando aqui desse bate-papo. É verdade, nós estamos assistindo, diria, o maior desastre econômico, social e político da nossa história. Nós estamos vivendo um profundo revés, né, decorrente de um golpe que subtraiu um mandato constitucional, se amplificou vozes em torno da defesa de uma agenda ultraliberal. Se contingencia os investimentos públicos, os gastos sociais, né? Se promove mudança abrupta, né, de profundo impacto nas relações de trabalho, né? Ficou claro e evidente que o objetivo da reforma trabalhista não era gerar emprego, haja vista aí o desemprego crescente e esse dado de hoje do IBGE, né? Metade da população vivendo com R$413, né? Isso, por si só, demonstra de forma emblemática o drama social que o país vive. Sim, flagelo social. Então, assim, não há outras razões que não seja para a nossa central dar centralidade, atenção especial ao debate do rumo do país. Perfeito. Nós precisamos discutir desenvolvimento nacional, né? Crescimento econômico, geração de emprego e renda. Nós precisamos fazer com que o povo possa elevar a alma, né? Ter direito a sonhar por um Brasil mais humano e menos desigual, diferente dessa tragédia social que nos assusta, né? A violência crescente, o desemprego alarmante, a falta de perspectiva, né? O desalento, né? Ou seja, há um desestímulo que impacta, inclusive, um conjunto importante de indivíduos que não tem mais disposição de sequer ir em busca de um emprego, haja vista porque esse governo inoperante também não produz nada de concreto, né? Sim. A não ser um poço de aberrações. Como a aberração não alimenta o nosso sonho, né, nós temos que indicar caminhos para o nosso povo e eu penso que é chegada a hora de dar trato ao debate do desenvolvimento nacional. Perfeito. O Perón, Juan Domingo Perón, tinha uma frase lapidar a respeito do papel dos governos. Ele dizia assim: governar é gerar trabalho. Eu acho que sintetiza muito aquilo que todos nós pensamos e aquilo que o movimento sindical defende. Agora, o sindicalismo, em junho do ano passado, lançou uma agenda da classe trabalhadora. E essa agenda, houve uma reunião ontem, dia 15 de outubro, no Diese, essa agenda foi, digamos, recolocada, digamos assim, em primeiro plano na ação sindical, né, das centrais sindicais, do sindicato, das federações e das confederações. Você acha que a gente vai ter condições de agitar fortemente essa bandeira da agenda do desenvolvimento do movimento sindical, ou isso acabará sendo uma marolinha? Então, Franzinho, venhamos e convenhamos. A agenda prioritária da classe trabalhadora, ela se coloca enquanto uma exigência histórica, né? Eu acho que
é interessante resgatar, né? Nós estamos vivendo um quadro onde verificamos que há todo um interesse em promover uma profunda destruição da ordem social. Sim. Né? Imagine você que em 41, né, pensando para além do tempo, Getúlio Vargas dizia, era necessário, chegou o momento de se criar a justiça do trabalho. Em 43, ele diz, olha, esse Brasil, perante a sua tão longa defasagem social, necessita de construir algo que edifique uma plataforma que possibilite uma cesta básica mínima de direitos para o povo. O que ele faz? Cria a CLT. Sim. E, fruto dessa perspectiva getulista, a gente consolida, depois de mais de 40 anos, a nossa tão desejada Constituição Cidadã, sim, a Constituição Federal. Ali nasce princípios basilares, se consolida, né, uma etapa fundamental nos direitos. Sim. É verdade que, passado o tempo e diante de toda a investida, não há outro caminho, né? O movimento sindical ele precisa, inclusive, se corrigir, né? Eu acho que é imaturo, é despropositado, e eu diria até assim, de alguma forma, míope, achar que nos marcos desse governo neoliberal a gente vai conseguir algo de bom, né? O movimento sindical ele precisa se apropriar, cumprir o seu papel. E o papel do sindicato é lutar, né? Lutar para melhorar as condições de vida do trabalhador, lutar para melhorar o salário, mas também ter uma visão perante a sociedade, né? Qual a nossa parcela de contribuição frente a essa ofensiva que vai criando dificuldades para a sociedade de um modo geral? Sim. É tomar partido, né? É dizer para o povo que nós temos que efetivamente nos dar as mãos, né? Enxergando que o problema não é sindical, né? O problema que aflige a maioria da nação brasileira é um problema literalmente político, que diz respeito à inexistência, à falta de um projeto vocacionado a levantar, né, aquele ímpeto getulista que fez o Brasil crescer, se desenvolver, empregar, criar as condições para disputar uma opinião perante o cenário mundial, que é um cenário trágico, mas possível de soluções na medida que a gente dê centralidade a um projeto que retome a produção industrial, que retome a produção da construção, que foi aquela indústria pujante que se viu contribuir com quase 5% da produção industrial, fazer valer a importância de dar voz a um povo que pode sim construir, né? Se a gente tem capacidade de explorar mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia, não tem que fechar a refinaria, tem que abrir a refinaria. Exatamente. Ou seja, as condições são possíveis. Basta para que, com isso, a gente tenha um projeto, né? Perfeito. Adilson, eu vou só citar um dado que você me trouxe aqui, que é chocante. Mais de 100 milhões de pessoas ganham R$413 por mês. Quando a gente fala pessoas, fica um pouco abstrato. Agora, quando você diz assim, mais de 100 milhões de seres humanos, de brasileiros, de irmãos e de irmãs, aí dá um frio na boca do estômago, porque é de extrema gravidade. Agora, o sindicalismo, você bem pontuou, ele se engaja num projeto de construção nacional, às vezes numa posição mais de retaguarda, às vezes numa posição mais de vanguarda. Vou citar um caso mais recente, que foi o apoio importantíssimo que o movimento sindical deu à luta pela educação, para alunos e professores e pais de alunos que também entenderam o ataque armado contra a educação no Brasil. Muito bem. Diante disso, eu te pergunto, a CTB, ela participaria de um pacto produtivista? Ela estaria disposta a sentar à mesa e debater com o pessoal da área fabril, da área comercial, do setor produtivo de um modo geral, no sentido da gente romper o círculo de ferro da recessão? Eu não tenho dúvidas que esse é o caminho, né? É claro que nós não podemos nos furtar do direito de dizer,
Aquela turma que foi para as ruas, que disse que não iria pagar o pato, está começando a enxergar que o povo está pagando o pato. Talvez eles não, embora eles também sintam o abalo de uma política que tem contribuído muito para a desindustrialização. É claro que o governo faz opção por uma política de realinhamento com os Estados Unidos. Está claro e nítido que o seu interesse é privatizar, liquidar o país, diria o ministro da Casa Civil, né, que as pretensões do governo Bolsonaro é vender tudo. Né? Nós temos que observar, as empresas estatais, sobretudo as maiores empresas estatais, elas têm gerado, né, lucro. Exato. E têm demonstrado uma capacidade produtiva, uma capacidade de resultado, de fazer valer com que o Brasil seja autossuficiente em diversas cadeias. Sim. Então não há motivo algum para a gente abrir as portas e escancarar para o capital estrangeiro, até porque nenhuma empresa estrangeira vai chegar no Brasil e vai deixar o dinheiro aqui. Claro. Né? Eles vão sugar aqui e vão levar o dinheiro para fora. Né? Então, com isso, a gente precisa sim construir esse pacto, essa aliança, a partir de uma plataforma. Sim. Uma plataforma que responda aos interesses do setor produtivo, mas também que leve em consideração a necessidade, né, da geração de emprego, da renda, da efetividade numa política vocacionada a melhorar as condições do Brasil frente a essa ofensiva internacional. Perfeito. Então, Petrobras pode sim contribuir bastante com isso, né? A indústria da construção pode contribuir no patamar que contribuiu no ciclo mudancista inaugurado por Lula. Sim. Ou seja, é trágico perceber que a intenção equivocada da Lava Jato foi condenar o CNPJ das empresas, das nossas multinacionais. Sim. Elas precisam voltar a operar, né? Os acordos de leniência precisam ser efetivados para que as empresas possam ter capacidade de disputar mercado, né? E fazer com que o Brasil se levante e sacuda a poeira e dê a volta por cima. Todos nós temos interesse e acho que não há motivo nenhum para fugir desse debate. Os empresários sabem que a gente, mais do que ninguém, não quer pagar o pato. Nós estamos pagando. Sim. Né? Eles fizeram a propaganda, erraram na dose, precisam corrigir. Adilson, eu quero agradecer muitíssimo, Adilson Araújo, bancário, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nós chegamos ao final do Vídeo da Semana, mas antes, como é que a pessoa que nos assiste faz contato com a CTB? Tem um site? Tem um site, www.ctb.org.br. Portal da CTB. Portal da CTB, que é o portal da classe trabalhadora. A nossa sede nacional fica aqui em São Paulo, na rua Cardoso de Almeida, 1843. A nossa sede também tem lá a bandeira, né? É a Casa da Classe Trabalhadora, acessível a todo mundo. É um espaço também da agência sindical, do repórter sindical, que está aberto lá à disposição para no momento que vocês quiserem ocupar, que é o termo mais apropriado. Ocuparemos, mas antes vamos pedir licença. Adilson, muito obrigado, um forte abraço, um abraço a Humberto, que é o responsável pela imprensa lá da casa, e a tantos amigos, Nivaldo, Wagner, o Fajardo, que temos, Renê, né, que temos na CTB. Forte abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo da semana.